No mundo desse anime aqui, aconteceu um negócio curioso. Começou a aparecer vários portais. E esses portais levam para várias dungeons diferentes. Então o pessoal pode entrar nesses portais e acabar entrando mais dungeons, cheio de monstros e de minérios raros também. Só que na mesma época que esses portais começaram a aparecer, várias pessoas também começaram a ganhar poderes. E essas pessoas foram despertas. E assim o povo que foi desperto, eles ganharam poder para poder entrar nessas dungeons e vencer elas. Derrotando o chefão lá. Matou o chefão, a dungeon vai fechar. O portal vai fechar e não vai dar mais para entrar lá. Mas se passar vários dias sem ninguém matar o chefão lá daquele portal, o portal vai quebrar e os bichos vão poder sair de lá. Então eles vão sair do portal e ir pro mundo real. E fechar esses portais acabou sendo uma atividade lucrativa. E várias pessoas já foram despertas, começaram a trabalhar, entrando nesses portais, lutando pra fechar eles. Tá vendo esse mano aqui? Ele é o protagonista. Ele foi desperto também, só que ele é conhecido como o mais fraco da humanidade. Porque o bicho é muito fraco. Ele é fraco pra caramba mesmo. E o povo ainda fica debochando dele quando vê ele. Tudo isso porque ele é fraco mesmo. E ele tá fazendo isso por quê? Mesmo sendo fraco, entrando nesses dungeons aí, arriscando a vida dele. Por quê? Porque na mesma época que esses portais começaram a aparecer, várias pessoas também tiveram uma doença do sono lá, que entrou em coma. A mãe dele foi uma delas. Então ele tá aí nesse negócio pra conseguir dinheiro pro tratamento da mãe dele e pra poder pagar os estudos da irmã dele. E por isso que ele faz isso, correndo o risco de morrer sempre. Mas um dia ele tá indo pra um portal. O portal fraco pra caramba. Todo mundo sabe que quando um moleque aparece é porque o portal é fraco demais. Então ninguém precisa se preocupar de morrer lá dentro. Aí eles vão lá, conseguem derrotar o chefão do portal, só que acontece um negócio curioso. Eles acham outra porta pra um segundo portal lá dentro. É tipo um portal duplo. Acharam uma porta pra outra dungeon lá. Aí eles entraram lá. E nessa dungeon tem várias estátuas, várias coisas lá. E na entrada da dungeon tá um negócio lá dizendo pra reverenciar, pra louvar e para provar sua fé. Ninguém entendeu nada disso. Até que as portas se fecham. A porta fecha do nada, mano. E este filho do Mego aqui começa a soltar raio dos olhos. Mano, esse negócio sai matando todo mundo. E o filho da mãe foi tentar ir em direção à porta, morreu. Ele pensou que era rápido. Ah, não, eu sou rápido. Eu vou lá rapidinho. Morreu. Aí o menino lembra do negócio que tava escrito lá no início da dungeon. Reverenciar. Aí o que o moleque faz? Aí ele faz um teste. Ele vai, se levanta. Aí os olhos do bicho começam a acender. Aí ele vai e se abaixa. Aí diminui. O que significa? É pra ele se ajoelhar e reverenciar. Ele avisa pra todo mundo fazer isso. Aí quando ele faz tudo isso, mano, olha a cara desse vagabundo. Mano, olha este negócio. Dá um meio nojento isso aqui. Aí do nada a estátua se levanta e sai pisoteando todo mundo. Aí o moleque lembrou do negócio. Tem que louvar. E como é que louva? Cantando. Um abestado lá tentou cantar, ele foi pisoteado. Aí o moleque notou um negócio que tem umas estátuas lá com arma e tem umas estátuas com instrumento musical. Aí se chegar perto das estátuas com instrumento musical, acende uma luzinha lá e começa a tocar um sonzinho lá. Então o moleque mandou todo mundo ir em direção às estátuas que tem instrumento musical. Aí foi todo mundo. Só que o moleque confundiu isso daqui com o instrumento musical. Confunde isso aqui. Ele quase morreu. Perdeu a perna, mas sobreviveu. Aí o que acontece depois? Abre um altar lá. Aí o moleque lembra do negócio do sacrifício. Tem que fazer um sacrifício. Então ele pensa, mano, tem que ir um pra lá pra se sacrificar. Aí o cara que é o líder do grupo dele lá se oferece pra poder ir lá. Aí ele foi lá. Aí acendeu um foguinho. Aí o moleque pensa, não, tem que ir todo mundo pra lá pra acender todos os fogos. Aí foi todo mundo. Aí quando chegou todo mundo lá, abriu a porta. A porta começou a se abrir. Aí o filho do Mego desesperado saiu correndo pra lá. Não quer nem saber, saiu correndo pela porta. Aí um fogo se apagou e a porta fechou um pouquinho. O que isso significa? Se todo mundo sair do círculo, um fogo vai se apagar e a porta vai se fechando aos pouquinhos. Até ficar só um. Aí foi isso que aconteceu. Todo mundo foi saindo aos pouquinho, ficou só o moleque lá. E aconteceu outra coisa também. Lembra das estátuas com arma? Então, esses filhos do Mego tá se aproximando. Olhou pra ele, eles ficam parados. Mas parou de olhar, aí eles começam a andar um pouquinho. É tipo aquela brincadeira lá. Aí como só tava só o moleque, que foi todo mundo embora, e ele também tava lascado lá sem uma perna, começou a sofrer pra caramba. Ele quase que morre nessa vez aí. Ah, eu também tinha o tempo. Tinha outros fogos assim, tipo foguinho azul, contando o tempo. Se o moleque sobrevivesse lá, até os foguinhos azul acabar, ia acontecer uma coisa. Ele quase morre. Ele quase morre mesmo. Até que acabou o tempo. Aí apareceu uma tela lá. Você passou no teste. Aceita, senhor jogador? Se tu não aceitar, teu coração vai parar em 0,2 segundos. Aceita? O moleque aceitou. E assim que este vagabundo vai entrando na ascensão do mais fraco da humanidade ao mais forte da humanidade. Ele acaba ganhando a habilidade dele de farmar sozinho. E o moleque acorda no hospital. Ele tá com o braço, tá com a perna dele, tá inteirinho. E tem essas caixas aqui de texto que parece jogo. Parece aquelas caixas de jogo de RPG. Aí chega um pessoal lá querendo saber por que ele sobreviveu. Porque o pessoal tava achando que ele teve um despertar duplo. É porque assim, eles não conseguem aumentar o nível deles nem ficar mais forte. Eles despertaram lá e vão ficar daquele jeito, com aquele nível de poder pelo resto da vida. Aí tem gente que ganha um despertar duplo, que pode ficar mais forte. Mas isso é raro pra caramba. Eles pensavam que tinha sido isso que aconteceu com ele. Aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Ele tá a mesma coisa. Aparece lá um negócio lá de missão diária. O que é essa missão diária? Ele tem que fazer 100 abdominais, sem agachamento e correr 10 km. Os 10 km é sacanagem. Aí ele
vê esse negócio e pensa assim, vou fazer não, o que pode dar de errado isso aqui? Ele não faz, acaba lá o tempo pra ele completar a missão, e ele é teletransportado pra um lugar deserto, com vários monstros lá, mano, o moleque quase que morre daqui. E ele tinha que sobreviver por aí por 4 horas. Aí então é melhor fazer a missão diária, né? Aí no dia seguinte, ele já começa fazendo a missão diária. Aí quando ele completa a missão, ele ganha 3 premiações. Uma dessas premiações é curar o cansaço dele. A segunda premiação são pontos de habilidade que ele pode espalhar entre os atributos dele, tipo força, inteligência, vigor, essas coisas assim, velocidade. Ele pode aumentar os atributos dele com esses pontos que ele ganha. E assim ele pode ficar mais forte também. E a terceira recompensa é uma caixinha misteriosa com algum brinde dentro. Na maioria das vezes ele só ganhou porcaria. Mas tem uma vez que ele ganhou uma chave. Que essa chave é tipo uma chave que vai abrir um portal próprio só pra ele. Não tem aqueles portal lá que abre tudo certinho? Essa chave aqui vai abrir um portal só pra ele. E assim ele se prepara pra poder usar essa chave e entrar nesse portal e poder ficar forte, aumentando os atributos dele. O moleque pegou a chave que ele ganhou nas recompensas dele, daquela missão diária lá, que tem que fazer os exercícios, tudinho. Ele pegou a chave e foi lá naquele portal. Só que ele não tava tão forte assim. Ele aumentou um pouquinho assim os atributos dele por causa das missões diárias. Só que ele não tava tão forte assim. Aí ele entrou lá nessa dungeon, que é própria só pra ele. E aparece uns bichos lá, uns goblins, aparece lá, os monstros mais fracos que tem. E ele puxa a faquinha dele e ele cai na briga com os bichos. E mano, ele acabou de matar um. Ele matou um. O bicho fica tão feliz porque ele conseguiu matar um goblin. Porque o bicho era tão fraco que não conseguia nem fazer isso quando eles iam nas dungeons normal. Mas ele conseguiu matar um. Aí ele fica alegre e confiante, vai matando os outros. Ele quase morre, mas conseguiu. Só que aparece outra coisa. Aparece um cachorrinho com uma mandíbula de aço. Olha esse bicho aqui. Vai pra cima dele com os caramba. Ele tenta se defender com a faquinha dele. Só que com uma faquinha dele, é aquelas faquinhas falsificadas de R$1,99 que ele comprou porque ele não tinha muito dinheiro pra poder comprar uma melhor, já que como ele era fraco para um caramba, ele não conseguia ganhar muito dinheiro nas dungeons. Então só deu pra comprar essa porcaria mesmo. E acabou quebrando. E como é que ele vai matar o bicho? Uma mandíbula de aço, se ele não tem arma. Aí o que o moleque faz? Ele vai numa trocação de soco, segura com um bicho. Mano, ele vê o bicho vindo pra cima dele e se desespera e dá-lhe um soco seguro na cara dele. E o bicho voa longe pra caramba. Caramba, viado! O bicho tá forte. Olha o que ele conseguiu fazer. Antes ele não conseguiu fazer isso. E eu, caraca, viado, o bicho tá muito forte. Aí se ele não tem arma, ele vai no soco mesmo com o bicho. Só que não tá dando resultado. E ele lembrou de outra coisa. Ele tem um inventário. É que nem um jogo de MMORPG esse negócio aqui. Aperta o B e aparece o inventário. Só que ele não aperta B, né? É só modo de falar. Aí ele fala inventário e o inventário dele aparece lá. Ele puxa uma espada desse inventário enquanto o bicho tá vindo pra cima dele e corta a cabeça dele e matou o bicho. Aí quanto mais monstros vão aparecendo, ele vai notando um negócio. Em cima do monstro parece o nomezinho do bicho lá. Quando o nome tá branco, quer dizer que ele tá no mesmo nível que ele. Quando tá amarelo, tá levemente mais forte. Quando tá vermelho, corre que o bicho tá forte para um cacete. E isso aqui parece um jogo de MMORPG mesmo. Porque quanto mais ele vai matando os bichos, mais XP ele vai ganhando e vai subindo de nível. E toda vez que ele sobe de nível, ele ganha mais pontos de atributo pra poder distribuir entre os atributos dele lá. Força, agilidade, esses caramba tudo aí. E assim ele vai farmando os bichos lá pra poder ficar mais forte. O bicho lá que tem a mandíbula de aço, já começa a aparecer uma porrada. Só que como ele tá mais forte, ele consegue lidar com isso. Ele vai farmando, matando os bichos lá e subindo de nível. Até que ele começa a ficar no mesmo nível dos bichos lá e ele não começa a ganhar mais XP como que eu tava ganhando antes. Então o que ele faz? Ele vai em direção ao chefão da dungeon pra poder finalizar ele. Porque ele acha que agora ele tá se garantindo. E quem é o chefão da dungeon? Olha esse bicho aqui. Mano, olha esse tamanho deste caramba. Mano, é uma cobra gigante. Como é que ele vai matar esse caramba? Com a porcaria de uma espada. Como é que ele vai matar esse troço? Ele tenta dar uns golpes de espada lá. Só que a pele do bicho lá é muito dura. E ele não tá conseguindo dar dano nele. Não, a pele do bicho era muito dura mesmo. Ele não tava conseguindo dar dano de jeito nenhum nele. Então como é que ele ia vencer um caramba desse gigante sem conseguir fazer dano nele? Aí ele teve uma ideia. Porque os pontos de atributo que ele tava colocando era mais em agilidade e em força. Principalmente força. E a espada dele também quebrou. Aí piorou tudo. Mas como ele lembrou que tinha botado vários pontos de atributo em força, o que ele fez? Ele foi estrangular a cobra, mano. Ele se agarra na cobra e começa a estrangular ela. O bicho estrangula a porcaria da cobra. Aí ele mata a cobra. O moleque era fraco pra que não conseguia nem matar um goblin direito antes. Agora matou uma cobra gigante estrangulada. Aí assim vai mostrando a evolução desse marginal. Ele era o mais fraco da humanidade, agora tá se tornando mais forte da humanidade. Mas ainda não é o mais forte, dá falta muita coisa. Aí depois de matar o chefão, ele ganha uma adaga. É um dos itens que o chefão dropou. Que ela tem o efeito de envenenamento. Tipo, corta alguém com esse bicho aí ele vai ficar envenenado e vai começar a perder HP aos pouquinhos. Aí o moleque, quando ele tava saindo da dungeon, tá indo pra casa, todo acabado, o policial avisa que aquela área é perigosa porque um portal quebrou e os bichos estão saindo
pra rua. Aí como o policial vê que ele tem uma espada na mão, ele vê que ele é um caçador. Então ele encaminha o moleque pra direção do portal, pra ele poder ajudar os outros caçadores lá a matar os bichos que estão saindo de lá do portal, que no caso era o chefão. Aí tem uma multidão lá perto olhando aquele negócio lá, aquela briga dos caçadores com o chefão da dungeon que quebrou o portal. Aí ele fica olhando aquilo e ele vê que o pessoal, né, não tem muita experiência também e não é muito forte também, porque eles estão se matando lá pra tentar arregaçar esse bicho e não tô conseguindo dar dano direito nele também. E o bicho nem é tão forte assim, mas eles também não estão conseguindo matar ele. Aí vendo esse negócio, o moleque fez o negócio, presta atenção nisso. Pegou a espada dele que tava quebrada. O moleque ele foi um pouquinho pra trás, pegou o impulso e jogou este caramba no chefão lá. Mano, ele levou tanto do dano esse caramba que ele quase morreu. Aí o pessoal conseguiu matar ele depois. Aí depois ele foi-se embora. Aí ficou todo mundo admirado com a força que jogaram uma espada ali. Ninguém sabe quem foi que jogou a espada, só essa menina aqui, que é a coleguinha dele. Esta menina se importa com ele. Esta menina gosta dele antes dele ficar forte, porque ele vai ficar forte para um caramba depois. Mas ela sempre se preocupou com ele enquanto ele era fraco e ninguém tava nem aí pra ele. E depois de alguns dias, o moleque ele tem alta no hospital. E fazendo remissões diárias, ele tem uma grande mudança na aparência dele. E subindo de nível também, isso ajudou bastante. Mano, o moleque ficou mais alto, ele tá sarado pra caramba. E as enfermeiras ficam dizendo, ah, ele é gostoso, ele é bonito, não sei o que. Quando o moleque chegou na merda desse hospital, aí ninguém tava nem aí pra ele, porque ele era feio. Agora que ele tá sarado, tá todo mundo olhando pra ele. Aí tem essa daqui que pede o número dele pra ela. Aí ele fica pensando assim, caramba, ela tá pedindo meu número. Por que será que ela tá pedindo meu número? Deve ser pra falar de exame depois, né? Ele pensou isso. E chegando em casa, ele conversa com a irmã dele. Aí ele lembra que precisa conseguir dinheiro pra poder pagar o aluguel, porque só foi a irmã dele sair que já ligaram cobrando o aluguel pra ele poder pagar. Aí ele vai olhando no celular. Esse negócio aqui é interessante por causa que isso aqui, ó. No teu OLX que tu olha o celular pra poder comprar alguma coisa, assiste o negócio todo. Tem um aplicativo semelhante que é pra tu procurar vaga pra grupos pra fechar portais. Aí é só ele olhar e escolher um pra poder ir. Aí dependendo da dungeon, ele pode ganhar muito ou pouco dinheiro, dependendo da ajuda dele e dos minérios raros que podem ter lá dentro. Aí até que ele acha uma aqui. E assim ele vai começando a trabalhar novamente, mas dessa vez mais forte do que ele era antes. Com mais confiança de que ele pode entrar nas dungeons e conseguir mais dinheiro pra poder ajudar a família dele. O moleque tava procurando algum trabalho, algum serviço, porque ele tava precisando de dinheiro pra poder pagar o aluguel dele. Então ele acha esse pessoal aqui que tava procurando alguém de rank baixo pra poder ir na missão junto com eles. Na verdade, eles estavam procurando alguém de rank baixo, mas não pra lutar, não pra entrar na briga e ajudar com eles a matar os monstros e matar o chefão da dungeon. Não, ele só queria alguém de rank baixo pra poder segurar os equipamentos dele, as comidas e os kits de primeiro socorro. Só pra isso. E nem precisa entrar na briga, vai receber do mesmo jeito. Então ele achou isso ótimo, porque ele não precisa lutar e vai ganhar do mesmo jeito. Só que esse pessoal que contratou ele é um grupo que já foi formado há muito tempo. Então todo mundo se conhece lá e tá todo mundo sempre fazendo missões juntos. Só que eles precisavam de 2 pessoas pra poder entrar na dungeon. É porque tem uma regra lá, tem que ter uma quantidade mínima de pessoas pra poder entrar. Não pode entrar pouca gente não, tem que ter uma quantidade mínima pra poder entrar. Então como eles não tinham mais gente, eles botaram anúncio lá na internet pra mais 2 pessoas, que no caso é ele e esse mano aqui. Esse mano aqui é filho de papai. Dá pra ver que o moleque é rico. Olha o equipamento do vagabundo. E ele ainda fala que é a primeira dungeon que ele tá entrando. E ele logo faz amizade com o menino aqui e diz que vai proteger ele. Aí eles entram na dungeon, vão matando os bichos lá com um pouco de facilidade, até que chega lá na parte do chefão. Se matar o chefão, o portal da dungeon vai fechar e não vai dar pra tirar os minérios raros que tem aí, que é uma porra de minério. Olha o tanto que tem aqui. Então o que é que eles fazem? Deixa o chefão dormindo lá. Bora pegar os minérios raros, depois a gente mata o chefão. Até que é uma ideia boa. Só que eles falam assim, olha, a gente não tem equipamento pra pegar os minérios. A gente vai ali rapidinho e já volta, viu? Só que ele aqui já tava desconfiado. Ele tava desconfiado desse pessoal aqui porque eles não tem cara de ser boa gente. Ainda mais porque eles não tem um curandeiro no time deles. Mano, o pessoal vai pra uma dungeon e não tem um caramba de um curandeiro. Alguém pra curar lá as feridas do pessoal. Ele já tava estranhando isso. Ele tava desconfiado do pessoal. E o que que acontece? Esses bandos de vagabundo fecham a entrada e deixam eles dois junto com o chefão lá dentro. E com a explosão, o chefão acorda, caramba. E vai pra cima deles dois. E qual era o plano deles? Esses bandos de marginal aqui são acostumados a fazer isso. Eles botam anúncio na internet lá, vem 2 mano pra poder ajudar. Eles matam esses 2 e eles ficam com o resto dos minérios raros que eles conseguiram na dungeon só pra eles. É porque tem que ter uma quantidade mínima pra entrar. Então eles chamam 2, matam 2 e fica o resto pra eles. E é isso que eles iam fazer com ele. Só que o mano aqui é forte pra caramba. Agora ele tá forte, porque antes era uma merda. Agora tá forte pra caramba. O que que ele fala? Ele diz assim, deixa o chefão comigo, mano. Eu vou pegar esse vagabundo aqui sozinho. E ele vai com uma velocidade atacando o bicho. E o mano aqui, ele fica surpreso, porque ele é forte para um caramba. E ele acha que o rank dele é falso. Porque tem um pessoal que é rank fake. E aquele pessoal que falsifica o próprio rank
pra poder entrar nas dungeons e cometer assassinatos lá, matando gente fraca. É porque o pessoal não tem como vigiar o que acontece dentro das dungeons. Então, o que acontece aqui ninguém pode provar nada. E o moleque vai lutando contra a aranha e ele usa a adaga que ele ganhou da cobra gigante lá. Esse caramba aqui tem efeito de envenenamento. Então ele vai envenenando a aranha e tirando a HP dela aos pouquinhos. Até que ele dá um golpe fatal e consegue vencer ela. Aí o moleque tem que ficar surpreso pra caramba, porque ele não parece que é um rank baixo, não. Ele conseguiu vencer uma aranha desse tamanho, sozinho. Aí os safados aparecem lá em cima. É porque tinha várias entradas assim, então eles fecharam uma entrada, deixaram a aranha matando eles pra eles poderem entrar por outra entrada. Aí eles ficaram surpresos por causa que viram a aranha morta. Aí eles pensaram assim, não, foi aquele marginal ali, filhinho de papai com equipamento caro para caramba, que conseguiu matar ela sozinha. Aquele outro vagabundo ali é rank baixo, então não fez nada. E eles vão pra cima deles dois e recebem uma mensagem do sistema. Não tem o sistema lá? Então ele manda uma mensagem pra ele. Uma missão de última hora. Mate todos esses vagabundos que querem te matar. Se tu não fizer isso, tu vai morrer. Aí o moleque não teve outra escolha. Ou ele mata o pessoal ou ele morre. Primeiro ataca o mano aqui de rank baixo, pra depois pegar o moleque. E mano, ele leva um ataque em cheio. Todo mundo pensou que ele já tinha morrido, só que depois ele se levanta com ódio. E mano, essa cena aqui é top pra caramba. O cara chega aqui todo confiante, pensando que ele é muito mais forte que ele. Ele puxa a adaga dele e corta o pescoço dele. E depois ele vai enfrentando os outros com uma facilidade extrema. Mesmo o pessoal sendo de um rank muito mais alto que o dele, ninguém se compara a ele, por causa que os atributos dele são muito mais altos que o do povo aqui. E tem uma coisa, não sei se esse mano aqui, ele é o irmão de um caçador rank S, que tá nos Estados Unidos agora. E ele vai pra cima dele e ele pergunta se tu sabe que é meu irmão, mano. E ele não quer nem saber, vai lá e mata ele. Só que isso não vai dar problema depois, porque é um irmão do caçador de rank S. Então o menino consegue matar todo mundo lá. E os dois vão junto pra fora. Aí eles inventam lá uma historinha, dizendo que o resto do pessoal morreu na dungeon porque o chefão matou eles e só eles dois foram os únicos sobreviventes. E a mulher que tá fazendo um relatório de tudo, ela acha que foi o moleque que conseguiu matar o chefão porque ele tá com equipamento bom. Aí eles vão se embora. Aí alguns dias depois, o moleque liga pra ele, querendo se encontrar pra conversar com ele sobre uma coisa. Aí o que era essa coisa? É que assim, o moleque, ele é filho de um cara rico para caramba, dono de uma empresa que se beneficia com os minérios raros tirados de dentro das dungeons. Só que a empresa do pai do moleque lá tem que pagar pros caçadores que entram nas dungeons, pegam o minério e depois vende pra eles. Só que eles não queriam mais isso, eles queriam uma guilda própria pra entrar nas dungeons, tirar os minérios raros e depois trazer pra eles. Eles não queriam depender de ninguém, eles queriam ser autossuficientes. Então o pai do moleque queria montar uma guilda e queria que ele, ou o irmão dele, fosse o líder da guilda. Só que pra ser líder da guilda, precisa entrar pelo menos 20 dungeons. E essa foi a primeira do moleque. E como o moleque ele tem o medo do caramba de poder entrar numa dungeon e acabar morrendo, ele pede ajuda do moleque pra ser o guarda-costa dele. O moleque logo recusa, só que ele diz assim, se tu me ajudar, eu te dou um prédio de 30 milhões. Caraca, viado. Ele fica pensativo assim, diz assim que vai pensar. No caso lá, ele não aceita logo de cara, mas ele vai pensar. Ele até conversa isso com a irmã dele, quando ele tá fazendo missões diárias junto com a irmã dele, porque a irmã dele quer emagrecer e tá vendo que ele se exercita todo dia. Então quando ele tá fazendo uma caminhada dele lá, porque é missão diária, né? 10 km todo dia. Aí ele vai fazer lá os 10 km junto com a irmã dele. Só que ele nota um negócio lá também, que ele fez 11 km e o contador lá, em vez de parar nos 10, que é a meta, contou 11. Aí ele pensou assim, que merda é esta, rapaz? Aí, peraí, deixa eu ver um negócio. Ele vai lá e corre mais 9 km. Aí completa lá 20. Ele fica curioso sobre aquilo e faz o dobro das outras missões diárias. Aí aparece um aviso lá do sistema, tu completou uma missão secreta, mano. Agora missão secreta, fazer o dobro de tudo. Aí ele ganha o que tava acostumado a ganhar e no presente secreto, que ele sempre ganha, ele ganha uma chave pra uma dungeon chamada de Castelo Demoníaco. E ele vê que um dos prêmios ao completar a dungeon é uma poção que cura qualquer doença. Ele pensa logo na mãe dele, porque a mãe dele tá precisando desse negócio aí. A mãe dele tá um tempão em coma. Aí ele quer curar a doença da mãe dele. Aí ele acaba indo nessa dungeon, igual a outra dungeon lá. Só que diferente da outra lá, a primeira que ele foi, esta daqui é difícil para um caramba. E ele tá muito fraco ainda pra poder completar ela. Mas mesmo assim ele vai lá. E quando ele chega lá, parece um inferno esse negócio aqui, tá pegando fogo. E do nada aparece um cachorro de 3 cabeças, cérebros. Bicho grande pra caramba. E tipo assim, este daqui é só o porteiro. Tipo assim, é só pra guardar a entrada do castelo lá. E ele já é forte pra caramba. Imagina o chefão desse negócio. E ele vai pra cima do bicho pra poder enfrentar ele. O moleque vê o bicho grandão chegando. O bicho é grande pra caramba, tem 3 cabeças. É o Cerberus da mitologia grega. Aí botaram ele aqui também. O bicho é grande pra caramba. Aí ele vai lutar com o bicho lá pra ver se ele se garante, se ele tá com um nível bom mesmo pra poder enfrentar essa dungeon aí. E o bicho apanha para um caramba. O bicho apanha demais. Esse troço aqui dá cada patada nele que ele voa longe. Ele levou uma surra bem dada aqui. Ainda perdeu o braço. E apareceu um aviso do sistema. Olha, mano, tu tá quase morrendo. Faz alguma coisa aí. E, mano, ele tava quase morrendo mesmo. Ele levou tanta da surra desse bicho aqui. Com o HP dele tava quase chegando no fim. E não tem aquela recompensa da missão diária? Ele ganha presentinho, ponto de atributo e restauração. Na verdade, esse negócio aqui, ele restaura a saúde dele todinha. O HP dele, tudo. Aí ele usa isso e fazendo isso, o braço dele volta. É uma habilidade que ele ganhou quando virou jogador também. Se restaurar o HP dele, os membros dele voltam. Aí ele lembrou de um negócio. A lojinha. Até a lojinha do sistema. Dá pra comprar um negócio lá. Aí ele abriu a lojinha. Vocês
esconder do bicho primeiro, abriu a lojinha e comprou uns itens de cura lá. Não tem quando ele venceu a cobra gigante? Ele ganhou outra coisa além da adaga. Esse bagulho aqui, o veneno daquela cobra lá. Tomando esse bagulho, os músculos e o corpo dele são fortalecidos. E ele ganha o buff de 20% a menos de dano que ele leva. Se ele levar um dano, é reduzido em 20%. Mas tem um efeito colateral também. A força física dele é diminuída em 35%. Então não é muito vantajoso usar esse bagulho aqui, não. Mas ele lembra de outra coisa também. Além dessa habilidade dele de restaurar a parte do corpo dele que ele perdeu quando o HP dele sobe, ele ganhou outra habilidade como jogador. O corpo dele é imune a veneno ou qualquer substância tóxica que possa fazer mal pra ele. Tem até uma cena que ele tá tentando ficar bêbado, bebendo lá, pra testar esse bagulho. Mas toda vez que ele bebe um pouquinho de cerveja, essa habilidade é ativada e purifica a cerveja. E ele não fica bêbado. Então ele quer testar isso com esse bagulho aqui. Ver se essa habilidade vai filtrar essa parte ruim do veneno. Que tira 35% da força física dele. Aí ele bebe. E dá certo. A habilidade é ativada e ele ganha os 20% a menos de dano físico nele, mas não ganha esse bagulho de 35% a menos de ataque físico. Aí ele vai pra cima do bicho de novo. E, mano, não dá pra notar aqui, que é muito rápido. Ele arregaça uma das cabeças e passa a lambida na outra aqui. Aí fica só a do meio vivo. É tipo assim, as duas morreram. Assistindo de primeiro não dá pra notar isso aqui, mas ele matou duas cabeças. E ele acaba sendo pego pela última. Mano, o bicho mordeu ele e ele fica desse jeito assim. Por pouco, quase que ele morre. Mas ele acaba matando essa última cabeça também. E assim ele vence. E ele tava quase morrendo. Sorte dele é que ele aumentou de nível e que quando ele aumenta de nível, o HP dele é restaurado também. E como é restaurado o HP dele, as feridas dele somem. E quando ele mata esse bicho aqui grandão, ele ganha várias recompensas. Uma dessas recompensas é uma chave. Tipo assim, é porque é um prédio, né? É tipo um castelo esse bagulho aqui. Aí pra entrar no castelo precisa de uma chave. Pra ir pro segundo nível precisa de outra chave. E ele ganhou outra coisa também. Ele ganhou um dos itens pra poder fazer a água que vai curar a mãe dele. E aí, o que o mano faz depois de vencer ele? Ele vai-se embora daí. Mano, ele não tem condição de vencer essa dungeon aqui não. Então ele vai-se embora pra tentar upar e ficar mais forte. Aí ele vai ver a mãe dele. E ele quer muito conseguir aquele remédio lá pra poder fazer ela sair do coma. Só que ele ainda é muito fraco pra poder fazer isso. Então ele precisa ficar mais forte. Só que é difícil ter um jeito de ficar mais forte. Porque ele não pode entrar naquela dungeon pra poder farmar. Se ele entrar nas dungeons normal pra tentar farmar lá, o pessoal vai descobrir sobre a habilidade dele de subir de nível. E ele quer manter isso em segredo de todo mundo. Ele não quer que ninguém saiba que ele consegue subir de nível e ficar mais forte. Porque isso pode gerar um problema pra ele no futuro. Ele até pensou em ir pra aquele lugar quando ele não faz as missões diárias, a área de penalidade, pra enfrentar aqueles bichos lá. Só que ele também não tem certeza se consegue vencer eles. E não tem certeza se eles vão dar XP pra ele. Aí complica tudo. Aí ele pensa numa coisa. Ele vai lá e aceita a proposta do moleque de ir em 19 dungeons com ele sendo o guarda-costas do moleque. Porque esse vai ser um bom jeito de farmar. Aí ele fala pro moleque que ele tem uma condição pra poder aceitar a proposta dele de ir nessas 19 dungeons. É que eles dois têm que entrar sozinhos nas dungeons. Mas lembra daquele negócio? Tem que ter um número mínimo de pessoas pra poder entrar na dungeon. Não pode ir só eles dois. Então ele falou pro moleque que é pra ele contratar alguém pra ir junto com eles. Como esse marginal aqui tava fazendo. Aí contrata uma galera e entra só eles dois na dungeon. Tudo isso pra manter em segredo a habilidade dele de subir de nível, de ficar mais forte. E depois disso, o moleque ele recebe um convite lá pra entrar numa dungeon. Ele olha no celular e vai lá e aceita. E quando ele chega lá, ele se surpreende porque tá a galera que tava junto com ele. Lembra desse povo aqui? Safado que fugiu, outro safado que fugiu, o mano que ajudou ele, a menina que sempre ajudou ele. A maior parte daquele pessoal que tava naquela dungeon onde aconteceu aquele massacre antes. Tá a maior parte dele reunida aí. Aí faz aquele encontro emocionante do mano dele aqui, da menina aqui e desses dois vagabundos. Só que enquanto eles estavam esperando o resto do pessoal chegar, eles têm outra surpresa. Não vai ser caçadores normais que vão com ele, vai ser detentos. Porque o governo também tá usando presidiários pra poder entrar nas dungeons e ajudar a fechar elas. E assim ele tem as penas reduzidas, é tipo um trabalho comunitário. E junto com eles também vão esse caçador aqui de rank B, pra poder supervisionar os presidiários, pra evitar que eles façam alguma coisa errada dentro das dungeons. E assim eles vão entrando na próxima dungeon deles. O pessoal que tava na primeira dungeon onde aconteceu aquele massacre, e esses presidiários, e o cara que vai supervisionar eles. Mano, já dá pra imaginar que vai acontecer muita merda nessa dungeon por causa desses presidiários, né? Todo mundo aqui tá entrando na dungeon. Os marginais, o cara que tá supervisionando eles, e o pessoal com eles. Aí eles entram lá, tudo normal. Vão matando os monstros, vão completando as dungeons. Eles dois aqui se surpreendem porque estão vendo que o menino tá mais forte do que eles estão acostumados a ver ele sempre apanhando. Só que aqui ele não tá apanhando de jeito nenhum. Ele tá saindo muito bem até. E eles vão completando a dungeon até que chega numa parte assim, em um lugar onde tem 3 passagens. E pra terminar a dungeon o mais rápido possível, eles se separam em 3 grupos. O grupo do marginal, junto com o supervisor deles, esses dois mau caráter, e eles aqui com o mano. E lembra que aqui eles poderiam dar uma de doido e querer matar todo mundo, já que eles são condenados. Eles poderiam tentar fazer isso, ir pra cima do supervisor dele, depois tentar matar o resto do pessoal. Era esse o medo de todo mundo. Só que na verdade acontece outra coisa. Tá vendo o supervisor, esse mano aqui? Ele foi procurado pelo pai das vítimas desses bandos marginal aqui. Eles mataram a filha do cara. E o cara quer vingança. Então ele ofereceu dinheiro pro supervisor matar eles dentro da dungeon. Só que aí o supervisor, ele revela uma coisa. Ele virou supervisor
por um motivo. É que ele gosta de matar monstro. Só que ele gosta muito mais ainda de matar gente. Então é mais fácil matar gente sendo supervisor de marginais. Ele entra na dungeon com eles e mata o pessoal lá. Ele gosta disso. Ele sente prazer por matar gente. E o que acontece? Tá só ele lá, com os detentos. E logo bate aquela vontade, né, de matar todo mundo. E o que ele faz? Mata todo mundo. Só que acontece outro imprevisto também, não tem as 3 entradas? Então, uma vai pro chefão e as 2 se conectam. E não tem o pessoal mau caráter aqui? Então, ele se encontra com ele e vê o que tá acontecendo. E o cara não pode deixar testemunha. E o que ele faz? Mata os outros 2 também. Só que aí dá pra escutar o grito deles da outra entrada lá, onde tá o pessoal lá e o mano. Aí, preocupado, eles vão olhar pra saber o que tava acontecendo. Aí eles chegam lá e vê essa cena aqui. Vê o outro cara morto lá, os detentos mortos e esse daqui quase pra morrer. E esse daqui foi um dos que deixaram o menino pra morrer. Saíram fugindo e deixaram ele pra trás. Só que ele tava muito arrependido de ter feito isso. E ele pretendia pedir desculpa e perdão e depois que tudo isso acabar. Só que não deu tempo, porque ele vai acabar morrendo antes disso acabar. Então ele prefere pedir perdão aí mesmo. E ele acaba morrendo com os ferimentos que ele tava. E o cara aqui, como não pode deixar testemunha, o que ele vai fazer? Vai tentar matar todo mundo. Ele diz que quando tudo isso acabar, ele vai falar pra associação lá de caçadores. Os detentos mataram o pessoal e ele teve que matar os detentos. Então só ele ia sobreviver. Essa era a história que ele ia inventar. Aí o cara aqui, ele vai pra cima dele pra tentar proteger o mano e a menina aqui. A especialidade dele é esgrima. Só que o cara acabou virando um mago. Então os poderes dele são todos voltados pra magia. E ele até comenta que ele teve azar de ter virado um mago e não um guerreiro pra poder usar as habilidades dele com a espada. E vai pra cima do mano aqui. Só que este vagabundo aqui, ele é da classe assassino. E classe assassino é ágil para um caramba e dá uma surra no cara. E a menina até tenta ajudar ele, fortalecendo ele, curando ele também. Só que o cara fica sem paciência e vai pra cima da menina. Aí o mano aqui protege ela. E como não consegue mais lutar, o mano aqui vai enfrentar ele de vez. Só que este vagabundo aqui, o rank dele é B. Os outros são C e B. E o moleque era rank E. Só que ele já evoluiu bastante, ele tá com dúvida se o nível atual dele é comparável a um rank B ou rank C. Ele não sabe. E vai tentar lutar com o cara do mesmo jeito assim. E a velocidade dele é bem semelhante à velocidade desse marginal aqui. Eles estão praticamente com a mesma velocidade. E vendo que ele não vai conseguir vencer o mano assim, ele usa a habilidade especial dele. É uma habilidade da classe assassino. Filha da mãe fica invisível, não dá pra ver ele. Aí ele começa a atacar o mano lá e vai causando vários ferimentos nele. Até porque também o moleque, ele conseguiu acertar ele com a adaga envenenada dele. E ele notou lá o que tava envenenado. Então ele usou essa habilidade dele e foi pra cima do moleque. Só que o moleque perdeu a paciência logo e usou uma habilidade que ele ganhou quando matou esse mano aqui. Tá vendo? Quando ele matou esse cara aqui, ele ganhou uma habilidade chamada Intenção Assassina. Quando ele ativa essa habilidade, o alvo, ele perde metade dos atributos, principalmente velocidade. E ele usou isso aqui nele. E ele aproveitou que ele ficou lento e colocou a adaga no meio dos peitos dele. E quando ele mata ele, ele ganha uma pedra rúnica. Uma habilidade, essa habilidade que ele tava usando, que é exclusiva pra classe de assassino. Então ele pode adquirir essa habilidade quebrando essa pedra. Só que ele guarda e deixa pra depois. E todo mundo aqui fica surpreso para um caramba de como ele tá forte, porque antigamente todo mundo tinha que proteger ele, porque ele apanhava até pra um goblin. Agora ele diz assim: não, ficam aí descansando que eu vou matar o chefão. O cara foi matar o chefão sozinho e eles ficaram lá esperando. Na verdade eles saíram da dungeon e ele foi matar o chefão. Aí quando todo mundo sai da dungeon, eles contam o que aconteceu. Eles contam que o cara lá era um safado, psicopata, tentando matar todo mundo. E perguntam quem foi que matou ele. O moleque, ele não queria falar, porque ele quer deixar em segredo que ele tá ficando mais forte. Aí antes que ele pudesse falar que foi ele, o mano aqui diz que foi ele. Aí como ele é da classe C e tem a ajuda da menina que é a classe B, então todo mundo acreditou que os dois seriam páreo para alguém da classe B. E eu notei esse cara aqui que foi perguntar quem foi que matou ele. Então, ele e esse marginal, que é um psicopata, são os mesmos que foram lá no hospital entrevistar ele pra saber se ele tinha tido um despertar duplo. Os dois estavam lá. E o moleque também, ele nota que ele consegue ver a aura dele, porque ele aumentou de nível, ficou mais forte e ganhou experiência em percepção. Então ele consegue ver o nível de poder do pessoal, das coisas assim. E esse vagabundo é rank A. E olhando pra ele, ele sabe que não tem chance com ele, porque ele é muito mais forte que ele. Tem muita diferença de um rank B pro rank A. E o moleque quer subir de nível, ficar mais forte ainda, pra ser comparável ao rank A ou rank S. E um tempo depois o moleque vai conversar com a menina. Depois de um tempão, a menina que sempre se importou com ele, mesmo quando ele era fraco pra caramba, ela se importava, se preocupava com ele. Agora que ele tá forte, tu pensa o quê? Vai começar um romancezinho entre os dois, né? A menina que tava lá com ele quando ele tava na merda, agora vai ficar com ele quando ele tá forte pra caramba. É isso que eu queria que tivesse acontecido, que os dois ficassem juntos, porque a menina foi a única que se importou com ele quando ele era fraco. Depois que ele fica forte, todo mundo começa a se importar com ele, mas quando ele era fraco, ela era a única que se importava com ele. Aí pensa, será que vai começar um romance agora? Começa nada, cara. A menina diz que vai se aposentar como caçadora e vai se embora pra cidade dos pais dela. E eles não vão ficar juntos, não. Depois de tudo que aconteceu aqui com esse mano aqui, ele e o parça dele vão começar a botar em prática aquele acordo que eles tinham. O menino aqui vai entrar em 19 dungeons com ele, pra proteger ele, pra ser o guarda-costa dele. Ele vai fazer isso porque ele quer upar de nível também, porque
porque não tem outra dungeon onde ele possa ir e manter o segredo dele. Ele tá aumentando de nível, que ele tá upando. Porque qualquer outra dungeon que ele entrar, o pessoal vai notar que ele tá forte para um caramba, porque ele era bem conhecido antes daquele ocorrido lá. Então ele quer aumentar de nível em segredo, e por isso que ele fez esse acordo com o moleque. Entrar em 19 dungeons com ele, mas só pode entrar os dois. E o moleque, ele quer entrar em 19 dungeons porque ele precisa entrar em pelo menos 20 dungeons pra se tornar um líder de guilda. E assumir a guilda que o pai dele tá querendo criar pra empresa deles. Pra ele não ficar dependendo de outras guildas, essas coisas assim, não. Não, eles vão ter a própria guilda deles pra poder entrar nas dungeons e coletar os materiais pra empresa deles. E chega o dia deles de entrar na dungeon. E como no acordo, vai entrar só os dois dentro do portal, mas tem que contratar uma galera. É porque é obrigatório, tem um limite mínimo de pessoas pra poder entrar no portal. Então ele contratou um pessoal lá pra completar o limite mínimo, mas só entre os dois aqui. O que importa é que tá no contrato e o depoimento do pessoal depois. E olha o pessoal que ele contratou. Tem de tudo um pouquinho aqui. Tem cachaceiro, tem gente que tá machucada e não pode entrar nos portais, tem menor de idade, tem vagabundo, só gente que tem licença de caçador, mas não tem condições de entrar em portal. Então ele se preparou pra entrar no portal. E esse mano aqui, como ele vai junto, ele se equipou com essa armadura aqui, só que como é pesado pra caramba e ele não tem muita força, o mano aqui diz pra ele deixar esse bagulho de lado e eles entrarem junto. Aí ele leva o capacete, só pra não dizer que ele não tá levando nada, pra se proteger. E eles entram no portal, e o cara lá sai arrebentando todo, uma arregaçando os monstros tudinho. E o pessoal que ficou do lado de fora, eles ficam lá comendo, fazendo alguma coisa, enquanto esperam eles voltarem do portal. Aí uma hora se passa, e o mano aqui sai do portal, correndo. Aí eles pensam, pô, deve ter acontecido alguma coisa errada, porque normalmente o povo demora 2 horas pra finalizar um portal. E eles saíram correndo por causa que o portal já tava fechando, porque mataram o chefão lá. E ficou todo mundo surpreso por isso. Finalizaram o portal rápido pra caramba. E depois de finalizar esse portal, eles se juntam com o povo na van e vão pra outro portal. Ele aqui reservou vários portais pra eles fecharem nesse dia. Que aí assim, ele pode pagar pra reservar um portal pra ele lá. Abre um portal lá, Associação de Caçadores toma conta e vende ele pra alguma guilda ou qualquer pessoa com muito dinheiro pra poder fechar ele. Aí o moleque reservou vários e eles vão passar o dia fechando portais. Uns 3 por dia. E repete tudo aquilo de novo. Entra só os dois no portal. O mano aqui vai matando todo mundo e ele aqui vai recolhendo os minérios valiosos dos portais. Aí fecha o portal e vai pra outro. Eles vão fazendo isso por alguns dias. Até que o mano aqui, depois que ele chega no certo nível, aparece uma mensagem aqui pra ele. Missão de mudança de classe. É tipo aquele negócio de jogos de MMORPG. Tu chega num determinado nível, aí tu pode mudar a tua classe. Tu quer ser guerreiro, tu quer ser mago, tu quer ser arqueiro, quer ser necromante e por aí vai. Aí não tem a pedra que o mano aqui ganhou do outro. Essa pedra rúnica aqui, ele quebra a pedra rúnica antes de entrar no primeiro portal, pra ele receber a habilidade do cara lá. E assim ele consegue fazer a mesma coisa que o outro lá fazia, ficar invisível. E ele fica curioso com esse negócio aqui, missão de mudança de classe. Dava lá se ele queria aceitar ou não. Normalmente quando aparece uma missão assim, olha, apareceu a missão, vai fazer. Não, aqui apareceu. Deu opção pra ele escolher se ele quer ou não. Ele pode fazer a hora que ele quiser. Então ele avisa pro mano aqui que no dia seguinte eles vão ter um descanso, porque ele tem os assuntos a tratar. E esses assuntos era a missão de mudança de classe que ele quer fazer. E então chega o outro dia, ele vai pra um lugar bem distante pra poder abrir o portal. Ele vai, aceita a missão e abre um portal lá. E ele entra nesse portal e a missão começa. Ele tá num grande corredor, parece que é negócio de castelo medieval. E do nada aparece um cavaleiro, uma armadura completa. E o nome dele, lembra daquele negócio lá de quando ele entrou no primeiro portal? O nome do mano aqui tá dessa cor. E o que significa que ele tá com nível de força semelhante ao dele. Se tivesse branco, é porque tá mais fraco. Mas como tá dessa cor aqui, então quer dizer que o nível dele é semelhante. E ele puxa a daga dele e vai pra cima do cavaleiro. Só que, tipo assim, ele tá de armadura. Então a daga não faz dano nenhum nele. Ele lembra que aconteceu a mesma coisa quando ele tava lutando com a cobra lá. A faca que ele tava usando não entrava de jeito nenhum na pele da cobra. Acontece a mesma coisa que com o cara lá. Não consegue dar dano por causa da armadura dele. E o que ele faz? Ele lembra do jeito que ele matou a cobra e faz a mesma coisa aqui com ele. Usar força pra poder matar o vagabundo. E depois que ele consegue finalizar ele, o que acontece? Aparece mais cavaleiros pra ele derrotar. E como ele já sabe a manha pra derrotar eles, que sabe que a adaga dele não vai funcionar de jeito nenhum, então ele sai no soco com todo mundo aqui. E enquanto ele vai andando pelos corredores, mais cavaleiros vão aparecendo e ele vai derrotando todos e aumentando de nível. Até que ele nota uma coisa. Quando ele vai olhar pros cavaleiros que ele derrotou, alguns deixaram itens caídos no chão. Eles também deixaram armaduras pra ele vestir. E ele também percebe que ele nunca usou a função de usar equipamento que ele tem. Porque ele é tipo como se fosse um personagem de videogame mesmo. Tem a opção de equipar itens nele. Aí ele pega os itens que os cavaleiros deixaram ouro, deixaram parte de armaduras e ele se equipa. O bom é que quando ele equipa fica transparente, fica invisível. Não dá pra notar que ele tá com uma armadura. E elas aumentam os status dele, dão mais agilidade, dão mais força, dão mais resistência. E ele equipa tudinho e vai-se embora. Até que ele chega numa porta grande assim. E ele logo nota que é a porta do chefão. E quando ele entra, ele sente a presença ameaçadora do chefão, que é este mano aqui. E o nome dele tá em vermelho. Significa que ele é muito mais forte que um mano aqui. E tem um trono vazio lá. Então é como se ele fosse um cavaleiro do rei, que tá esperando o retorno do rei dele a quem ele serve. E ele vai pra cima de uma... E mano, este caramba aqui é forte demais. Aí ele destruiu o pilar como se fosse nada. Passou a espada ali, quebrou tudo. Mano, se esse negócio pega nele, tinha
matado ele na hora. E o moleque tenta lutar, mas ele só apanha. É cada lapada seca que ele leva aqui. Ele até tentou acertar ele algumas vezes aqui, só que aquele negócio, ele tá de armadura, então a adaga dele não faz nenhum dano nele. Então ele vai usar a mesma estratégia que ele usou contra os cavaleiros. Vai no soco mesmo, na mão, no braço, usar a força bruta mesmo pra tentar derrotar ele. Aí ele guarda a adaga e fica em posição de luta pra ele. E ele aqui, vendo esse negócio, ele não vai lutar com arma contra alguém desarmado, por causa da honra de cavaleiro dele. Então o que que ele faz? Ele finca a espada no chão, joga mais a adaga que ele tinha fora, tira a capa e vai no braço com o moleque. Vai lutar com ele no soco também. E é aqui onde o moleque mais apanha. É tanto do soco que ele leva. Ele levou tanta da surra. Ele tentou usar a agilidade dele pra tentar acertar um golpe nele, mas não tinha jeito não. Ele apanhou do mesmo jeito. Até quando ele pensava que tinha alguma chance de ganhar, o bicho aqui mostrava ser muito mais superior a ele e enchia ele de porrada. Até que ele cai sentado lá no trono, depois de apanhar tanto assim, e ele vê que o mano aqui tá quase pra morrer. Então pra finalizar ele, ele puxa a espada dele com tipo um poder de telecinese e vai finalizar o moleque. Parece que ele tá quase morto aqui mesmo. E no último momento, o mano segura a espada com a mão, o moleque se levanta, puxa a adaga dele e enfia no olho. Mano, ele cravou a espada dele no olho dele e saiu empurrando ele contra a parede. E ele pega a adaga do moleque e vai tentar usar contra ele, só que como é a adaga do moleque, ele faz a adaga desaparecer e voltar pro inventário dele, e depois ele puxa do inventário de novo e mete a adaga na cabeça dele, bem embaixo do queixo. E assim, com esse ataque surpresa, ele consegue vencer. Ah, mas fica pensando assim, um ataque surpresa, ele apanhou a luta toda, e quando chegou no final fez um ataque surpresa. Até o moleque reconhece isso. Mano, foi muita sorte ter ganhado esse bagulho aqui. Um erro de cálculo, ele tinha me derrotado. E ele ganhou umas habilidades também, uma pedra única, que dá habilidade pra ele, daquele negócio lá. É tipo como se fosse uma mão invisível, uma telecinese assim, pra ele poder levantar objetos de longa distância. É a mesma habilidade que ele usou pra puxar a espada dele. E ele ganhou um equipamento, um capacete. E depois de vencer o chefão lá, esse mano aqui, aparece um aviso do sistema. Agora vai começar a missão de troca de classe. Eu pensando que esse negócio todo já era a missão. A missão vai começar agora. E qual era a missão? Tem que sobreviver o máximo de tempo possível a todos os inimigos que vão aparecer aí. É porque assim, quanto mais tempo ele continuar vivo, mais pontos ele vai ganhar pra poder obter uma classe boa. Quanto mais tempo ele passar vivo, melhor vai ser a classe que ele vai ganhar. E não tem aquele de cavaleiro? Aparece vários portais aí com uma porrada de cavaleiro. Eles não são muito fortes, só que tipo assim, é muito. E o moleque já tá quase sem vida e sem mana também. Ele vê que tem muito e que ele não tá dando conta, porque ele já tá ficando cansado. Então ele usa aquela habilidade do mano lá, ficar invisível e se esconde pra tentar ganhar tempo. Já que quanto mais tempo ele continuar vivo, melhor vai ser a classe dele. Só que aí aparece o porcaria do mago e usa uma habilidade lá que revela a localização dele. Aí ele não consegue usar mais a habilidade dele. Ele tenta usar... Lembra daquela habilidade lá que ele usou contra esse vagabundo aqui? Então ele tenta usar lá também. Só que como ele tá com pouca mana, ele não pode ficar usando sempre. E não para de aparecer cavaleiro lá. E ele tá ficando cansado, ele não tá dando conta, o HP dele tá baixo pra caramba. E ele quase ia morrer. Tipo assim, quase mesmo. O bicho lá já tá preparado pra largar a espada na cabeça dele. Só que lembra da missão diária? Ele não fez a porcaria da missão diária. Antes de entrar no portal aí, ele lembrou assim, eu não fiz a missão diária, deixa pra depois. Só que aí acabou o tempo da missão diária. E sabe o que acontece quando o tempo da missão diária acaba? Ele é transportado pro outro lugar deserto, assim, cheio desses bichos feios. Foi assim que ele se salvou. O bicho é muito cagado de sorte, ó. E tu pensa assim, por que ele não usou as poções de cura quando ele tava lá com os cavaleiros? É porque assim, um detalhe desse lugar onde ele tava aqui é que ele não pode usar poção de cura aí. E mesmo aumentando de nível lá, ele não vai se curar. E não dá pra usar poção de cura lá por isso. Mas aí, nesse lugar aqui onde ele tá, ele pode usar a poção de cura. Só que não funciona do mesmo jeito. Aí quando ele chega aqui, ele pensa em recuperar o HP dele. E como é que ele faz isso? Matando esses bichinhos aqui. Porque se ele matar esses bichos, ele vai ganhar XP e ele vai poder aumentar de nível. E quando ele aumenta de nível, o HP dele é restaurado. Igual como aconteceu aqui quando ele tava lutando com o Cerberus. Ele aumentou de nível e o HP dele foi restaurado automaticamente. E aqui vai acontecer a mesma coisa. E ele vai pra cima dos bichos. Antes ele não dava conta, ele só podia fugir. Agora ele consegue matar esses bichos aqui. E depois de passar quase 4 horas, é porque é o tempo limite do negócio lá da penalidade. Se ele não fizer missão diária, ele vai ter que passar 4 horas fugindo dos bichos aí. Só que como ele tá forte, ele não precisa fugir, ele só precisa matar os bichos mesmo. E ele vai lá na lojinha do sistema e compra uma adaga própria pra cortar a armadura. Diferente da outra adaga lá, que ele não conseguia fazer nada, agora com esta daqui ele vai conseguir dar dano nos cavaleiros. E agora que ele já tá preparado, mais forte, com o HP dele no talo, ele vai enfrentar esses cavaleiros. Ele sai arregaçando todo mundo aqui com a nova adaga dele. E ele nota um negócio, ele já matou um monte, mas não para de vir. Ali, olha bem ali assim, ó, rapidinho. Mais pra frente, tem a porcaria dos magos que estão abrindo portal pra estes safados aparecerem mais e mais. Aí o que ele faz? Vai matar a porcaria dos magos. Os bichos ficam protegendo ele, mas ele mata os magos do mesmo jeito. Aí só sobra 3. E o que esses vagabundos faz? Junta as armaduras tudinho e forma um colosso lá, um bicho grande, e manda o bicho atrás dele. Logicamente ele vai continuar indo atrás dos magos. Mas mesmo depois dos magos morrer, esses bichos aqui continuam vivos. Porque quando ele matou os outros magos, vários cavaleiros que eles tinham invocado
trocado caiu. Só que esse vagabundo aqui continua vivo. E mesmo assim ele consegue derrotar esse troço. Aí aparece um aviso do sistema. Ele conseguiu derrotar todos os inimigos e a missão de troca de classe tá completa. O cara passou mais de 4 horas pra fazer a porcaria dessa missão aqui. Lembra do negócio lá que quanto mais tempo ele passasse vivo, mais pontos ele ia ganhar pra conseguir uma classe melhor? Então o cara passou mais de 4 horas. Se ele não tivesse ido pra aquela porcaria lá, daquele castigo lá pra onde ele vai, se ele não fizer a missão diária, ele nunca ia conseguir ter feito isso aqui. E qual vai ser a classe dele? Necromante. O moleque fica indignado porque ele botou todos os pontos de atributo dele, a maioria pelo menos, em força e agilidade. E necromante é uma classe que depende muito de magia, de mana. E ele não colocou quase nada em inteligência. Inteligência é o que vai aumentar a mana dele. Então como ele tem pouco ponto de atributo em inteligência, ele tem pouca mana. E o moleque era uma classe de assassino, por causa que os atributos e os pontos dele era todo pra virar um assassino. Usa adaga, tem pontos de força, de velocidade. Ainda tem aquela habilidade que ele ganhou desse vagabundo aqui de ficar invisível. Ele era ideal pra poder virar um assassino. Só que em vez de virar um assassino, ele vira um necromante. O moleque fica indignado com esse negócio. Ele tenta recusar lá a confirmação pra ver se ele consegue outra classe. Só que o sistema vai lá e fala: olha, mano, tu quer desistir mesmo? Porque necromante é uma classe secreta. Quer desistir mesmo? Ele para e pensa. Aí ele lembra dos maguinhos lá. Os maguinhos tá invocando cavaleiro pra lutar por eles, caramba. Os maguinhos tava invocando uma porrada de legião lá pra ele lutar por eles. Só que como eles são magos, ele não tem muita força, muita habilidade assim, então qualquer um pode matar eles fácil. E ele já pensou assim: eu posso invocar um exército pra lutar por mim, e como eu sou forte para um cacete, porque eu tenho um ponto de habilidade, de força, eu posso me defender também. Aí ele pensa nisso, ele vai lá e acha melhor aceitar, porque assim ele não vai mais precisar lutar sozinho. Ele vai ter um exército de bichos pra lutar por ele. Então ele vai e aceita a classe de necromante. Só que o sistema aparece lá e dá mais bônus de experiência pra ele, porque ele passou mais de 4 horas pra poder finalizar a missão, então ele ganhou mais pontos extras. E ele finalizou a missão com mais de 50% de HP, então ele ganhou mais pontos extras. Então a classe dele evoluiu, ele passou de necromante pra monarca das sombras. E ele também ganhou a habilidade única dele de necromante. É o negócio que todo necromante faz: levantar alguém morto pra poder lutar por ele. Aí ele olha assim e tem vários pontos assim, dizendo: olha, esse daqui pode ser levantado, esse daqui pode ser levantado, esse daqui pode ser levantado. E o sistema pede pra ele escolher uma palavra pra ativar essa habilidade. Aí ele fica pensando assim e decide escolher um nome. E qual é o nome que ele escolhe? Esse daqui. O original é esse daqui, só que como na tradução em português ficou erga-se. E ele invoca uns 30 bichos lá. É porque é o limite máximo que ele pode usar. Ele pode invocar 30 e guardar 20. Esse negócio de guardar 20 é tipo assim: ele invocou um bicho lá e quer guardar ele pra lutar pra depois. Então ele guarda o bichinho lá. Aí quando ele quiser, ele pode invocar de novo. É tipo se fosse uma bolsa Pokémon. Aí tem os cavaleiros e tem os magos também. E cada um tem nível também. Então se eles lutarem bastante, eles podem ganhar XP e evoluir. E tipo assim, quando ele invoca mesmo, não é o corpo do bicho lá que sai levantando tipo um zumbi, não. É tipo como se fosse uma sombra mesmo que sai lá. O corpo do bicho continua jogado lá no chão, mas sai uma sombra que é representante dele, que é como se fosse ele mesmo. Ele olha e vê os bichos lá e ele acha isso legal pra caramba. Mano, eu ia querer uma habilidade dessa. Aí ele para e nota assim: se ele pode levantar os guerreiros e os magos, então ele pode levantar outro bichão também. E quem é? Este mano aqui, mano. Ele vai lá, olha pra ele assim, pensa: ele é forte para um caramba. Se ele puder lutar por mim, isso vai ser bom demais. Aí ele chega lá e ele fala: erga-se. Aí parece que o bichinho vai se levantar e não levanta. Aí tem um negócio lá, um limite de tentativas. Tem 3 tentativas pra tentar levantar uma sombra. E se não levantar, aí não dá mais pra invocar ele. Aí ele vai e fala com mais firmeza: erga-se. Aí o bicho vai, pensa que vai levantar e não levanta. Aí ele só tem mais uma tentativa. Aí ele vai lá e conversa com ele que ele não devia ficar parado aí, que ele não devia deixar a espada dele enferrujar, que ele não devia ficar esperando o rei que nunca mais vai voltar pro trono dele, e que ele devia lutar por ele, porque é isso que ele é. Ele é um guerreiro, então ele tem que lutar pra proteger o senhor dele. Aí ele vai lá e fala: erga-se mais uma vez. Aí vai, parece que vai levantar, vai lá, e levantou dessa vez. Dessa vez o moleque conseguiu invocar a primeira sombra forte dele. Aí aparece um aviso do sistema lá pra poder dar o nome pro bicho. É tipo como se fosse capturar Pokémon mesmo aqui esse negócio. Aí ele dá o nome de Igris. E o Igris se levanta e vai lá junto com os outros cavaleiros, e ele se ajoelha na frente dele. E aqui termina a primeira temporada. E é só isso, povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê like, compartilhe e se inscreva no canal. E tchau!